Um dia inesquecível pra nação rubro-negra. Eu tô entendendo o que Ela é. tem um VT, é o que ele tá dizendo. É pra eu chamar o que tá no TP. Peraí, martelo batido. Mas é, Ai, vamos falar do terreno. Aí a gente tá na frente dela. Não, eu particularmente, assim, de verdade, se eu puder falar sobre esse assunto, eu vou me emocionar, porque esse dia é um dia histórico, de verdade. Então vamos lá, teve lá, leilão, terreno, quer chamar VT? Nós três aqui. Ganhou lá o leilão. Isso. Vai ter o estádio na zona portuária, vamos ver a reportagem, depois vamos ver ganhar em cima do Palmeiras! Foram necessários apenas 2 minutos e meio para esta festa começar. Não houve concorrentes e o Flamengo ofereceu o lance mínimo, R$138.195.000. Mas, para isso acontecer, o clube driblou uma batalha judicial. Na véspera, a Justiça Federal acatou uma ação popular e suspendeu o leilão, com o argumento de que só a União poderia autorizar a venda, já que o terreno pertence a um fundo de investimento da Caixa. A prefeitura, que havia desapropriado a área de 90 mil metros quadrados, entrou com uma liminar e ganhou. No caso de novas contestações na Justiça, o Flamengo não deverá ter problemas para levar o plano adiante, explica este especialista. Então, o que acontece, né? Uma vez que você tem a desapropriação, todos os vícios existentes na coisa, eles simplesmente deixam de existir. Eles vão recair, eventuais pleitos indenizatórios, sobre o preço, né, pago em juízo. Se tudo der certo, a expectativa dos dirigentes do Flamengo é que em pouco mais de 5 anos o torcedor possa vir bem aqui para assistir a partida de inauguração do estádio. E em uma data especial, o aniversário de 134 anos do clube, em 15 de novembro de 2029. O Flamengo avalia que vai precisar de até 2 bilhões de reais para as obras e quer levantar dinheiro com os direitos sobre o nome do estádio, que vai comportar 80 mil pessoas. Eu espero que ninguém nem apelide esse estádio por enquanto, porque isto vale muito dinheiro para o Flamengo. Vou falar uma coisa pra vocês, hein? Eu vi só o Eduardo Paes, coitado, vascaíno. Ele assim, ó, de braço cruzado, Mas todo ele foi batendo muito palma. importante. Muito, mas nesse aí é movimento. isso, ele sabe da importância econômica e tudo mais, e gente, é isso, é rivalidade, Mas o que eu quero dizer daí vocês podem falar o que vocês quiserem. Eu ontem, olha meu filho, era pra ser de 3, era pra ser de 4. Ficou barato, pô, aquele time lá. Porque, ó, vou te contar. Rapaz do céu, parecia não ir, mas daí foi, hein? Fernandinha Maia, você viu o Flamengo contra aquele time ontem? Eu vi. Vamos comentar esse jogo, inclusive. Flamengo avassalador e um Palmeiras completamente neutralizado, né? Porque muitos falam, o Palmeiras não jogou bem, mas o Flamengo também neutralizou o Palmeiras. A gente vai comentar sobre isso, né? Mas ele quer falar sobre o de histórico, Ele quer. emoção. Eu queria que você olhasse pra câmera fechada em você e falasse... Eu vou embora, tchau, que eu quero almoçar. Beijo, tchau. Isabelle Benito. Um momento tão importante na história desse Flamengo. Venena, você como o nosso clubista rubro-negro por aqui... O dia 31 de julho é um dia histórico, é um dia emblemático demais para o torcedor rubro-negro, para a história do Flamengo. A gente brinca aqui que, de fato, o Flamengo, depois de 128 anos, enfim, vai ter sua casa própria, mas é uma casa própria que, de fato, o Flamengo está pagando do próprio bolso. É para o torcedor rubro-negro ficar extremamente feliz, orgulhoso. Eu, particularmente, cresci ouvindo na escola dos rivais, naquela brincadeira, naquela resenha, Flamengo não tem onde jogar, esse discurso vai acabar. E, de fato, assim, ontem foi um dia maravilhoso para o torcedor rubro-negro, dentro e fora de campo. Depois a gente vai comentar a partida. Mas sobre o estádio próprio, torcedor, fique feliz, aproveite. Eu acho que você que está vivenciando isso, você não tem noção do que do que está acontecendo. Porque, de fato, é algo, assim, maravilhoso. É, de fato, para comemorar muito, muito mesmo. Porque o que essa atual diretoria conseguiu fazer, tem que bater palma. Parabéns a todos os envolvidos. Um presente maravilhoso, uma contratação, digamos assim, de peso, que vai ficar marcado na história. Já a Venê traz detalhes sobre isso, esse dia histórico para a torcida do Flamengo e para a história do Flamengo. Mas antes, Venê Casagrande, o Flamengo mostrou
muita força no Maracanã, venceu o Palmeiras 2-0. Esse é o jogo de ida da Copa do Brasil. Quem tava lá, como sempre, Flávio Vini, que vai contar a história desse jogo. Fala, Flavinho. Com apenas 10 segundos de jogo, Ayrton Lucas tocou para o Cebolinha, que teve uma boa chance. Foi um indício do pleno domínio do Flamengo sobre o Palmeiras. O gol parecia ser questão de tempo e quase saiu quando essa bola sobrou para o De La Cruz. No jogo de ataque contra a defesa, Pedro por pouco não fez um belo gol de calcanhar. Veio o segundo tempo e o Flamengo seguiu em cima, com o Arrascaeta obrigando o Everton a se esticar para salvar o Palmeiras. A jogada do gol começou com Gerson, passou por Luiz Araújo e o Pedro só empurrou para dentro para fazer justiça ao time que atacava desde o início. A diferença do primeiro para o segundo foi a precisão de finalização, com um volume muito grande, num grande clássico, duas extraordinárias equipes, e que o desempenho não reflete o placar. Com mais espaço, o segundo veio depois do passe do De La Cruz. Luiz Araújo bateu bem para deixar o Flamengo em uma situação tranquila no confronto. Com um gol e uma assistência, Luiz Araújo mais uma vez saiu do banco e foi decisivo. O Flamengo agora pode até perder por um gol lá no Allianz Parque, que se classifica às quartas de final da Copa do Brasil. Lá é outra grama, outro estádio, outra atmosfera. Seguir trabalhando, a gente sabe que muda muito a bola lá, uma velocidade da bola. Luiz Araújo poderia ter saído ovacionado do Maracanã se fizesse o gol depois dessa boa jogada. E a classificação estaria praticamente sacramentada caso Wesley arriscasse o chute em vez de tentar o passe no fim do jogo. Foi o nosso melhor jogo no ano, acho que posso colocar assim. O padrão de atuação de todos os atletas foi em alto nível, inclusive aqueles que entraram. E aí eu acrescentei, na hora da oração final, que não adianta achar que se vai fazer isso se não fizer no treinamento isso. Quando a gente eleva a competitividade leal no treinamento, a gente eleva o nível técnico, o atleta ele está mais preparado para ter esse desempenho. Com um elenco cheio de estrelas, Luiz Araújo está longe de ser o mais badalado. Mas depois do que fez em campo, até o Pedro quis tirar foto com ele. Que dá show no Maraca lotado. Temporada 24, só sequência de papo, que semana maravilhosa. Copa do Mengo bolado, que dá show no Maraca lotado. Temporada 24, só sequência de papo. Tô levinho, Lucas Pedrosa. Tô levinho, Lucas Pedrosa. Por causa do Flamengo, né? Essa semana tiveram outros motivos. Eu não tô nem no assunto. Esquece, pelo amor de Deus. O assunto é o Vene e o Flamengo, pelo amor de Deus. Que paixão incubada pelo Botafogo que vocês têm, gente, pelo amor de Deus. Eu nem tava lembrando do Botafogo, vou ser sincero. Tá. E qual é o motivo que você falou que a sua semana foi maravilhosa? Não pode falar que tem criança assistindo. Vem, grande. Vamos falar do Flamengo. Tô igual o Pedro, né? Artilheiro, né? Quantos gols, Vene? Olha, eu sou igual o Dodô. O que importa é gol bonito. Vamos falar do jogo, Vene? Olha aí, o Flamengo É um jogo, entendeu? Fazendo analogia, igual você como comprou sua casa própria, eu tô assim, entendeu? Comemorando. Tá comemorando e tem casa que comemorar própria, mesmo, Vene. Fala desse jogo, que é avassalador esse Flamengo e que Palmeiras incomum, né, Vene? Pois é, na minha opinião, assim, antes de falar do Flamengo, eu acho que o Palmeiras entrou com uma postura extremamente covarde. Desde o primeiro momento, o goleiro Everton fazendo uma cena absurda. Inclusive, achei um erro da arbitragem ele não ter levado nem o cartão amarelo no primeiro tempo, porque a todo momento ele estava fazendo cera e mostrando nitidamente que o Palmeiras entrou para não perder, não entrou para ganhar. Totalmente diferente do Flamengo, que entrou com uma postura totalmente ofensiva, entrou para ganhar e foi o Flamengo avassalador para cima do Palmeiras. Eu, de fato, não consigo fazer uma crítica a nenhum jogador. Na minha concepção, todos os jogadores fizeram uma boa partida, exceto o Everton Cebolinha, que infelizmente teve mais um problema físico,
Mas a entrada do Luiz Araújo acabou ajudando o técnico Tite. E eu achei uma estratégia certeira do Tite em manter o Luiz Araújo atuando pela ponta esquerda, Sim. local que o Cebolinha estava atuando, quando geralmente o Luiz Araújo atua pela ponta direita. Eu acho que essa estratégia do Tite deu certo porque ele conseguiu explorar o lado defensivo do lado direito do Palmeiras, com o lateral direito Garay, que é um jogador extremamente ofensivo, e o Luiz Araújo a todo momento conseguiu tirar proveito desse setor defensivo ali do lado direito do Palmeiras. No meio de campo, quero destacar novamente a partida do Gerson, mais uma grande exibição do camisa 8 do Flamengo. Na lateral direita, o Varela, que geralmente é um jogador mais defensivo, e ele foi muito bem ao ataque também. Na lateral esquerda, o Ayrton Lucas fez um baita primeiro tempo. Verdade. O De La Cruz cresceu muito no segundo tempo. No setor defensivo, o Fabrício Bruno fez uma partida absurda novamente. O Léo Pereira também fez uma boa partida. O Matheus Cunha, eu não consigo nem falar aqui que o Matheus Cunha foi bem, porque ele não foi acionado. O Palmeiras chutou pouquíssimas vezes, e sendo que nenhuma finalização foi a gol. Então o Matheus Cunha não foi acionado em nenhum momento. Então foi uma partida de gala do Flamengo, tanto coletivamente falando, quanto individualmente falando, porque todos os jogadores foram bem na minha concepção. Concordo com o técnico Tite. Na minha opinião, ele não foi demagogo dessa vez, muito pelo contrário, até aqueles que entraram no segundo tempo conseguiram fazer uma boa atuação. Então, parabéns aos jogadores do Flamengo, deram um importante passo, acho até que 2-0 saiu barato para o Palmeiras. Poderia ter sido 3 ou 4 sem nenhum exagero. É aquilo que a gente chama de partida de almanaque, né, o Lucas Pedrosa? A gente estava falando do Ayrton Lucas, até falamos no WhatsApp isso durante o jogo, né, Vene? Que velocidade tem o Ayrton Lucas, e era o que o Palmeiras experimentava nos poucos momentos em que a gente entendia que e o Palmeiras vai subir ao ataque agora. Era sempre uma bola lançada, né? Uma tentativa de uma transição rápida e sempre com uma bola cruzada tentando o Rony. Só que o Ayrton ganhou todas, porque na velocidade ninguém ganha do Ayrton Lucas. Ele fez sim um belo primeiro tempo, inclusive, principalmente um belo primeiro tempo, o Lucas Pedrosa. Você tem algum outro destaque para esse time do Flamengo? Não, eu acho que eu tenho que destacar aqui o coletivo de fato. O primeiro tempo do Flamengo foi dominante, mais de 70% de posse de bola, com triangulações, com aproximação. A gente está vendo o Tite, mais uma vez, fazendo o Flamengo crescer. Chegaram os reforços da Copa América, os reforços caseiros, e o Flamengo só sobe de desempenho. Não fez um bom jogo contra o Vitória, mas venceu. Fez um ótimo jogo contra o Atlético Goianiense, venceu com tranquilidade. E agora fez um jogo de almanaque contra um adversário que é do mesmo nível que o Flamengo. Então, assim, é incontestável essa vitória do Flamengo. Eu vi um Luiz Araújo, que é um jogador que muitas vezes a torcida do Flamengo contesta, mais uma vez sendo decisivo, mais uma vez aparecendo, tem muita qualidade, até mesmo de um lado que ele não costuma jogar, que é o lado esquerdo, e mais uma vez sendo participativo. O primeiro gol do Flamengo foi um gol com aquela cara do Flamengo, funcional, de aproximação, de ultrapassagem, e o Pedro completando, para mim, o melhor jogador do futebol brasileiro na temporada 2024. Além disso tudo, obviamente, isso casa com o momento do Palmeiras, porque não foi esse jogo do Palmeiras que o Palmeiras jogou mal. O Palmeiras tem os últimos 5 jogos do Palmeiras são 4 derrotas. Qual foi em outro momento que você lembra que o Palmeiras teve Abel Ferreira. Tanta irregularidade assim? Gente, você não lembra? Torcedor do Palmeiras não tá pedindo pra ele ser demitido, absurdo, gente. E aí, é curioso, porque se você parar e analisar, desde quando o Abel chegou ao Palmeiras, ele tem o melhor elenco à disposição dele. É o melhor elenco. Mas eu não sei, Vene. É o melhor elenco. Olha só, dele também, o Palmeiras perdeu o Hendrick, o Palmeiras perdeu o Estevão por lesão. O Dudu não é mais aquele Dudu, não está sendo aquele Dudu. Não, mas quando eu digo assim, momento, ele tem o melhor elenco. Não estou falando da partida, entendeu? Eu também não sei. Pra mim é o melhor elenco. Disparado. Eu não sei se ele Gente, ele tem o Felipe Anderson dessa vez. Ele tá? Que tá muito mal. Assim, o Felipe Anderson ainda não chegou no futebol brasileiro. É um jogador que já recebeu várias oportunidades e também não chegou ainda no futebol brasileiro. O Rafael Veiga ontem, inclusive, eu até te vi comentando lá sobre a entrada. Concordo plenamente. Vamos olhar, Pedrosa. Esse pisão do Veiga que o Pedrosa tá falando, cadê? Vocês acham que merecia um vermelho? Tá aqui na tela. Gente, a tela na pelada, isso é um cartão. Fala assim, irmão, fica fora um pouquinho ali. A Nadine não conseguiu gravar um vídeo, mas mandou um áudio pra gente dizendo que, na opinião dela, isso aqui é um cartão vermelho. Isso aqui é um cartão vermelho, total. Gente. O Pedrosa mencionou aqui o post que eu fiz ontem. Embora o Flamengo tenha sido avassalador, a gente não pode deixar de comentar isso. O árbitro ele pode até não ter visto. O que me chama a atenção é o VAR não chamar. Sendo que o VAR sempre chama para um lance desse. Pois é. Por quê? E ontem teve uma entrada do Corinthians e Grêmio, o Ranieri, que foi a mesma aquilo coisa. Ali mesma coisa. Delegacia, gente. Mas o Marcelo de Lima Henrique deu cartão amarelo. O que o VAR fez? Chamou para corrigir, que era o que tinha que ter sido feito.
É isso. E não Não, foi e eu feito. gostei da postura do Bruno Spindel, o diretor executivo do Flamengo, que antes da coletiva do Tite, ele reclamou desse lance. E tem que reclamar, não é porque o Flamengo venceu. Sabe por que tem que reclamar? A partida estava 0-0, o Veiga é um dos principais jogadores do Palmeiras. Se ele fosse expulso, no jogo da volta já não teria o Veiga. Então tem que reclamar sim, não é porque ganhou, ganhou e está reclamando. Não. A gente sempre fala isso aqui. Só reclama quando perde? Não. Quando ganha também tem que reclamar. Não, porque a gente isso aí é um erro. só reclama absurdo. quando é pra si. É o isso. que a gente fala Isso muito aí é um erro Mas tem absurdo. que reclamar. Tem que reclamar absurdo. isso. Gente, não faz o menor sentido o VAR não chamar para esse lance. O que eles estavam fazendo naquele momento? Eles estavam com várias câmeras. Como que você não chama para um lance como esse? É revoltante, de fato. Eu também acho absurdo. Por toda essa cadeia que você disse. Estava 0-0, o Palmeiras ia ficar com 1 a menos. E além disso, você perde o Rafael para o próximo jogo. Mas mesmo que não tivesse nada disso, não é justo. Sabe? Uma entrada dessa, que é uma coisa nítida de cartão vermelho, você não ter um VAR chamando. Não é nem, ele escolheu não dar o vermelho, que já seria um absurdo. É o VAR não chamar. Exato. Irmãozinho, faz o seguinte, corre aqui no monitor, porque esse negócio foi um pouco forte demais. Uma solada muito do que a gente entende de leis do futebol. Isso não ser um vermelho E poderia ter machucado seriamente o Pulgar, né? Muito mesmo. Que também Não, o Pulgar postou a imagem de como ficou a perna dele. Falar em Pulgar, um jogador que atuou no sacrifício, muitas dores nas duas panturrilhas, pela informação que eu tive. Inclusive, ele fez uma jogada absurda no segundo gol. Por falar nisso, estamos vivenciando a melhor versão do Pedro, tá? Porque o Pedro foi importante fazendo o gol e ele também desarmou o Gustavo Gomes no segundo gol do Flamengo. Então, é um jogador que tem ajudado bastante taticamente falando. Então, assim, desde a chegada do Tite, isso precisa ser elogiado. E o Dorival tava lá ontem. O Dorival tava. Dorival! Imagina o arrependimento. Eu acho assim, Vene, se você for parar pra pensar na trajetória do Tite na seleção brasileira, ele elogia o Pedro a todo momento. Tanto que ele leva o Pedro pra Copa. Então, eu acho que era um sonho do Tite treinar o Pedro. Tá dando certo. Olha aqui, Vene, tem um tweet pra você. Opa. Quero que você seja sincero, Lá hein? vem. Magalhães, Vene, já perdeu o medo do Palmeiras? Na verdade, a palavra certa não é medo, eu tô sendo sincero. Eu tenho um respeito absurdo pelo Palmeiras e pelo técnico Abel Ferreira. É respeito. Não é medo, não. Você falou medo eu tenho de barata, de cachorro. Só tinha medo de do Palmeiras, não. verde. O que você tá rindo? Eu tenho respeito, é diferente. Vene, sobe aí seu drone com as informações da compra do terreno do gasômetro pelo Flamengo. Vene começou esse programa com um sorriso no rosto, não só pela vitória boa do Flamengo na Copa do Brasil, mas por esse dia histórico na bela vida do Flamengo, né? O Vene, 128 anos e agora o Flamengo conquistou o seu terreno para levantar o seu tão sonhado estádio Vene Casagrande. Pois é, e o próprio Rodolfo Landim falando que a ideia é inaugurar no dia do aniversário do Flamengo em 2029 e a torcida do Flamengo já começou até a contagem regressiva para esse dia histórico, mas eu considero o dia de ontem marcante demais, emblemático. Eu, como torcedor do Flamengo, isso aí eu não nego para ninguém, eu fico muito feliz, porque o que eu mais ouvi durante a infância... Cara, eu fiquei emocionado gravando um vídeo ontem pro meu canal, assim, fiquei arrepiado várias vezes, porque era um sonho que eu queria ver. Eu sempre tive 2 sonhos como torcedor do Flamengo. Ver o Flamengo campeão da Libertadores, porque o Cabanha me fez chorar muito de tristeza no Maracanã aquela vez, e ver o Flamengo ter um estádio próprio. E o Flamengo está dando um primeiro passo importante demais. Independentemente de quem conseguiu, eu vejo muito flamenguista reclamando porque não gosta dessa diretoria. Eu não estou nem aí. Eu só quero ver o estádio próprio do Flamengo sendo levantado. E vai ser um estádio maravilhoso, para pelo menos 70, 80 mil pessoas. É um estádio realmente... E já tem toda a questão da obra, tudo ainda não, né? Ainda não, ainda não. Terreno, né? O que é importante mencionar, ontem o Landim voltou a pedir isso, que a torcida não bote nenhum apelido no estádio, porque isso pode atrapalhar na negociação pelo naming rights. E é algo extremamente importante, porque o Flamengo pode gerar uma receita absurda com o naming rights. Então, de fato, assim, parabéns a todos os envolvidos, parabéns torcedor do Flamengo. Repito, eu fico muito emocionado ao falar disso, porque era algo pessoal. Eu sempre quis ver o Flamengo ter um estádio próprio e está muito próximo disso. Para quem não sabe, esse naming right é quando um clube pega um estádio e vende para uma marca e essa marca dá seu nome ao estádio. Como é Morumbis. Morumbis é por conta do chocolate Bis. Então, o São Paulo ganha uma grana grande pela marca Bis e põe o seu nome atrelado à marca, e isso é muito importante porque entra dinheiro
até para levantar o estádio e para esse momento tão histórico na história desse Flamengo. Ô Pedrosa, e agora? Como é que a gente vai? Aquela piadinha. É igual o Palmeiras ganhar um Mundial. O povo lá de São Paulo, quando eles se zoam, no lindo e vivo clubismo, a rivalidade existe. O dia que ela acabar, o futebol acaba. Ô Lucas Pedrosa, como é que a gente vai zoar agora? Quase 130 anos depois, tem que comprar uma primeira casa, né? Não tem muito jeito, né? Pô, mas é melhor esperar, né? 130 anos e ter uma casa ou ter uma kitnet desde os 5? Mas aí depende, assim. Eu não falei que o do Vasco é kitnet. Porque não é mesmo. Não é mesmo. Eu não falei isso. Você já trabalhou CLT? Já trabalhou de carteira assinada? As leis trabalhistas foram divulgadas em São Januário pelo presidente. Já teve carnaval, os próprios torcedores que construíram. Vasco, a kitnet do Vasco não é uma kitnet. Eu não falei do Vasco! É um patrimônio histórico. Todos os trabalhadores brasileiros deveriam saber disso. Deveriam. Tá, casa de E veraneio. outra coisa, Casa de se veraneio. ainda é kitnet, vai virar mansão também. Vai virar um triplex. Vai virar mansão também. Vai ficar reformadinha. Aliás... Ali pertinho, é bom que se... Vai ser perto mesmo. Se tiver faltando material, a gente vai lá e aí... Vai ser perto mesmo. Presta aí um materialzinho pra poder construir. E aliás, um beijo para Eduardo Paes, que ajudou muito ao Vasco, que é um vascaíno declarado, né? Sim. Na questão da reforma de São Januário, ajudou muito o Flamengo em relação ao terreno. Pedro Paulo, que é um grande rubro-negro, ajudou também. Um beijo para eles, dois queridos. Quem Dudu, ganha é o Rio. Não, eu quero falar um negocinho com ele. Aquela pista lá. A hora de pedir é agora, Fernanda. Aquela pista. É igual o irmão. Sei que tu já falou negócio de, ai, Fernanda, tem que ter no Célio, tem que voltar. Pô, tem como dar mais uma justinho lá, nossa, uma coisinha boba, um negocinho assim? Podemos? É igual o irmão, Fernanda. Se um Dudu, ganha adoro presente, Dudu. se um ganha presente, o outro tem que ganhar também. Mas ele, olha, eu brinquei, mas ele já explicou nas próprias redes sociais dele qual é o verdadeiro, o empecilho da questão da pista lá. Mas sempre bom dar mais uma pedidinha, né, Dudu? Vamos lá. Vasco do Vasco. Vasco de Eduardo Paes. Lucas Pedrosa, o Vasco não fez uma boa partida, mas buscou empate.